com viagens mais longas e tudo, nós temos descobertas interessantes e nós temos nisso um texto que eu acho relevante, que é um texto do Diderot, filósofo da segunda metade do século XVIII, filosófico, como se diz. Os filósofos no século XVIII estão ligados ao iluminismo. A ideia forte dos filósofos é, pelas luzes, ou seja, pelo conhecimento, nós vamos dissipar as trevas, ou seja, a ignorância. Um dos grandes trabalhos dos filósofos, que é a enciclopédia, que os franceses fazem na metade do século XVIII, é revelar o conhecimento. Você tem um grande catatal, vários volumes, com verbetes que falam de tudo que é conhecido. E mais do que isso, pranchas, gravuras. Gravuras revelam as invenções. Então, por exemplo, você tem coisas que a maior parte das pessoas não sabem. Como se constrói um engenho de cana-de-açúcar? Está lá uma prancha. Como se constrói? Do it yourself. Se você quiser fazer, assim, fazer um kit, vamos construir um engenho de cana-de-açúcar num lugar que nunca viu cana-de-açúcar, eu compro. Eu não preciso pegar uma pessoa no Nordeste e levar, por exemplo, para o Oceano Pacífico para ela ensinar lá como faz um engenho. Eu compro a enciclopédia. Ou rasgo as páginas das pranchas e levo para lá. Então, o conhecimento vai se difundindo por aí. O Kant, por essa época, escreve o texto famoso dele, Was ist Aufklärung? O que é o iluminismo. Aufklärung. Klärung, clarear, iluminar. Então, o que é o iluminismo? É o homem tornar-se adulto. É o homem se chegar à maioridade. E onde você chega à maioridade? Pelo conhecimento. E pelo conhecimento, você se torna capaz de dissipar o atraso, a ignorância. Então, há toda uma importância do conhecimento que é extremamente valorizada, sobretudo a partir do século XVIII, que faz uma coisa até que eu acho sempre muito curiosa, que o século XVIII seja um século que tem fãs. Existem sociedades de estudo do século XVI, XVII, da Renascença, do século XIX, existem. A sociedade de estudo do século XVIII é a única sociedade que tem fãs. Porque se eu sou membro da sociedade de estudo do século XVI, ou da Renascença, que seria quase a mesma coisa, ou do XVII, eu estou estudando um objeto. Estou estudando os filósofos. Eu posso adorar Descartes, ser apaixonado por Spinoza, achar Thomas Hobbes incrível, mas dificilmente eu vou dizer que essa é uma sociedade que está defendendo um valor determinado. A sociedade de estudo do século XVIII defende o valor do conhecimento. Não há um século que esteja tão identificado ao conhecimento quanto o século XVIII. Conhecimento mais até iluminismo. Na verdade, é bom dizer, nós temos em português e espanhol uma expressão diferente para designar esse período, que é ilustração. Ilustração é a forma talvez mais correta em português de se referir ao período das luzes. Quer dizer a mesma coisa. Alguns distinguem iluminismo e ilustração. Ilustração seria o século XVIII histórico, o trabalho de conhecimento efetuado no século XVIII. Iluminismo seria algo que vai muito além, seria um princípio que perdura em nosso tempo. Um pensador nosso como Sérgio Rouanet, por exemplo, ele é um iluminista do século XX e XXI. Ele não é um ilustrado. Ele não viveu no século XVIII. Ele é alguém que acha que essa lição iluminista perdura aqui, devendo bastante ao Habermas. E aí alguns alemães vêm também nessa vertente de um iluminismo que continua. Mas vocês vejam coisa bonita ser um século que tem fãs, um século que tem, vamos dizer, popularidade, um século que é visto como um século do bem, por assim dizer, e que é o século também das revoluções, vamos chegar a isso. Então, nesse período, nas viagens que fazem pelo mundo, há um viajante importante que é o senhor de Bougainville. Vocês devem conhecer, sobretudo no Rio Grande do Sul, porque há uma planta que no resto do Brasil é chamada de primavera, mas aqui em alguns outros estados se chama de buganvília. Essa planta, ela tem a ver, foi trazida pelo senhor de Bougainville das suas viagens. É uma planta belíssima, de cores as mais diversas. Então o senhor de Bougainville faz uma viagem à volta ao mundo, para inclusive no Rio de Janeiro, e Diderot escreve um suplemento à Viagem de Bougainville, que é uma obra de ficção, não tem a ver com isso exatamente, mas ele se refere
ele inventa uma passagem quando o senhor de Bougainville estaria em Tahiti, que são ilhas que estão sendo encontradas pelos europeus. E o que consiste esse suplemento? No fato de que os tahitianos, ou melhor dizendo, as tahitianas, são muito liberais em matéria sexual. Então, quando chegam os navegadores europeus, os tahitianos oferecem suas filhas, até suas mulheres, para terem relações sexuais com os visitantes. Para quê? Para terem filhos. Porque para eles, a riqueza máxima é ter filhos. Então, quanto mais filhos tiverem, melhor. A pergunta óbvia, por que não teriam filhos com os maridos, com os companheiros, etc.? Talvez porque a diversidade excite mais. Talvez porque isso tenha mais possibilidade. Vocês veem, isso é uma pura imaginação, mas é uma imaginação que Diderot apresenta como uma coisa altamente positiva. Ele faz um grande elogio a isso. Para isso é bom a gente aproximar de uma passagem de Montesquieu da mesma época, que é nas Cartas Persas. Nas Cartas Persas, a uma certa altura, Montesquieu discute as formas de casamento. Ele começa condenando o casamento monogâmico e indissolúvel. Diz que o casamento monogâmico e indissolúvel significa, depois que o desejo de um pelo outro, de outra pelo um, acaba, ou de uma pelo outro, vamos dizer, acaba, ele compara isso a estar uma pessoa viva atada a um cadáver em termos de desejo. Então não vai haver procriação. Vejam, a questão não é o sexo apenas, é o sexo como meio para ter filhos. E aí, depois de atacar o casamento católico, indissolúvel, ele ataca a poligamia muçulmana e de outros povos. Diz a poligamia, ela faz que o marido de várias mulheres se entedie. Então, o melhor sinal desse tédio qual é? Que os polígamos têm poucos filhos. Diz ele da cabeça dele. Quando você olha, por exemplo, o primeiro rei da Arábia Saudita, não sei quantos filhos ele teve com a multidão de mulheres que ele teve. Mas, enfim, para Montesquieu, que não está muito interessado em verdade histórica, o que interessa é que também a poligamia não funciona. O que funciona? A monogamia dissolúvel. O casamento dissolúvel, o casamento protestante, vamos dizer. Cristão, mas que permite a dissolução do casamento, porque aí você poderá procriar. Qual a questão, então? Nós temos uma aparência imediata que é a sexualidade. Seja na viagem de Bougainville, seja nas Cartas Persas, a primeira coisa que a gente vê é esse desejo sexual que seria, então, mais atendido, mais satisfeito. Mas isso é um meio para se chegar aqui à procriação, que é um grande tema do século XVIII. O século XVIII considera que a riqueza de um povo está na sua população. Quanto maior for a densidade demográfica, mais rico será o povo. Então nós temos que procriar. Vejam como a questão é diferente numa época em que a Terra parece já muito cheia. Mas no século XVIII, esse ponto é crucial. Vocês imaginem quando está se colonizando a América. Vastas terras ditas ermas, vazias. Ou vazias nem sempre. Há viajantes que percorreram o rio Araguaia, por volta de 1800, e contam terem visto centenas de milhares de índios, ou terem contado centenas de milhares de índios à beira do rio Araguaia, e desapareceram. Eles são muito poucos. Então, há uma variação entre a população de índios no Brasil no momento da descoberta entre 1 milhão e dezenas de milhões. Nós não temos como saber, no dado atual dos conhecimentos. Mas, depois de toda a devastação, toda a chacina feita, a ideia é que essas terras todas estão vazias, estão à espera de uma colonização, de uma população. E então se constrói essa imagem toda. Mas notem uma coisa interessante na viagem de Bougainville, no suplemento do Diderot. O olhar sobre o outro é positivo. O olhar sobre os povos outros antes não era tão positivo. No século XVIII começa a haver um olhar positivo sobre outras sociedades.